Olá, bem-vindos à nossa quinta videoaula e à nossa segunda videoaula sobre o tema Revisão de Literatura. Hoje nós vamos aprender a realizar uma busca sistemática de literatura científica em uma base de dados. O primeiro elemento que é necessário entender sobre uma busca nas bases de dados é que essa busca vai se focar, primeiramente, nos elementos descritores mais importantes de um artigo científico. Essa palavra elementos descritores, ela pode parecer um pouco estranha, um pouco desconhecida, mas os elementos descritores nada mais são do que os principais elementos que explicam o artigo científico sem que seja necessário que a gente leia esse artigo. São eles o título, o resumo e as palavras-chave. E, obviamente, os elementos em língua estrangeira que também acompanham esse título, resumo e palavra-chave. O objetivo de uma busca sistemática é encontrar em títulos, resumos e palavras-chave termos de busca do seu interesse, do tema do qual você quer realizar a revisão de literatura. Para isso, nós vamos pensar no termo de busca da mesma forma como nós pensamos na hashtag, aquela forma de identificação de certas comunidades temáticas dentro de uma rede social. Então vamos pensar, por exemplo, na rede social Twitter. Quando eu quero usar uma hashtag para me comunicar, para me identificar, para entrar dentro de uma conversa sobre determinado tema, eu primeiro preciso saber qual hashtag está sendo utilizada para caracterizar aquele tema. Por exemplo, é muito comum que os programas de televisão tenham a sua própria hashtag para fazer com que os internautas, as pessoas que estão acessando as redes sociais, possam ver qual é o debate que existe sobre algo que eles estão vendo na televisão. O termo de busca ele vai funcionar de forma parecida, ou seja, não adianta eu encontrar uma palavra bastante precisa sobre o meu tema se aquela palavra não é usada pela literatura científica. Então, para eu saber o que a literatura científica está entendendo sobre determinado assunto, eu preciso conhecer que termos e que palavras essa literatura está usando. Um dos primeiros passos na realização de uma revisão de literatura é a discussão do vocabulário, a discussão dos termos utilizados, e dentro dessa discussão, o processo de desambiguação. O processo de desambiguação é a diferenciação conceitual e temática entre dois termos que, ao olhar do leigo, podem parecer a mesma coisa, mas não são. Por exemplo, as palavras aprendizagem e conhecimento. A princípio, elas parecem a mesma coisa, parecem que conduzem a um mesmo tipo de resultado, mas quem é da área de educação sabe que o termo aprendizagem é um termo que nos leva a um conteúdo muito mais cognitivo, desde a psicologia da aprendizagem, por exemplo, enquanto o termo conhecimento é um termo que se entrelaça com questões muitas vezes sociais e políticas, como é o caso da sociologia do conhecimento. Outro exemplo muito comum dentro das ciências sociais são as palavras raça e etnia. Se por um lado a raça geralmente é relacionada aos estudos que trabalham com a segregação, com o preconceito, porque tratam de um processo de racialização da sociedade, a etnia muitas vezes carrega consigo um conteúdo, uma temática mais cultural, antropológica, histórica, mais relacionada a um grupo determinado que compartilha certas características em comum. Portanto, o primeiro passo de uma busca deveria ser entender qual a diferença entre os principais termos de buscas dentro de um campo temático, dentro de um campo de conhecimento. Esse é o processo de desambiguação. Uma vez feito isso, você já pode selecionar alguns termos de busca para realizar a sua busca sistemática numa base de dados. Contudo, antes de partirmos ao uso da base de dados, para aqueles que irão fazer uma busca numa base de dados internacional, numa base de dados com uso de palavras-chave em inglês, é muito importante entender qual a tradução de cada um desses termos. E veja bem, eu não estou falando da tradução literal,
Você pode até perguntar para alguém que tem um conhecimento técnico da área, na área de tradução, que tem um conhecimento técnico sobre outro idioma. Essa pessoa pode fazer essa tradução para você literalmente e você ainda assim não encontrar artigos científicos na rede sobre esse tema. Por quê? Porque muitas vezes os termos que são utilizados dentro de uma comunidade acadêmica em outro idioma, eles são totalmente diferentes. Eu não estou falando simplesmente de termos traduzidos a outro idioma. São termos que têm outra expressão. Eu dou um exemplo da minha própria área, que é o ensino da geografia. No Brasil, esse termo, ensino da geografia, ele foi cunhado e ele é historicamente utilizado nos trabalhos que tratam da didática da disciplina de geografia. Contudo, se nós formos fazer uma busca em trabalhos que estão escritos, por exemplo, em inglês, nós vamos ver que esta palavra, esse termo, ele não é traduzido literalmente, o que seria um geography teaching. Ele é traduzido como aprendizagem geográfica, o geography learning. Então não se trata simplesmente de ir ao Google Translate e traduzir o termo de busca que você está procurando. Se trata de conhecer a literatura internacional e saber que tipo de palavra está presente dentro dessa produção. Outro detalhe importante que é legal comentar sobre as palavras ou termos de busca em uma língua estrangeira é que mesmo numa única língua estrangeira, por exemplo, como o inglês, não existe uma única palavra para designar um termo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre educação superior, eu preciso entender que existem diversos termos em inglês, muitas vezes de diferentes países, que trabalham sobre esse assunto. Então, eu posso chamar tanto de higher education, como de post-secondary education, tertiary education. Existem vários conceitos e todos eles querem dizer educação superior. Da mesma forma, eu preciso considerar que o espanhol e o inglês podem ter diferentes grafias entre os países. Por exemplo, o inglês britânico tem uma grafia para as palavras que não é a mesma do inglês americano. Então eu preciso considerar isso na minha pesquisa, porque dependendo da palavra que eu vou usar, se eu usar apenas uma grafia, eu vou ter apenas artigos que foram escritos em inglês americano. Se eu usar outra grafia, apenas em inglês britânico, e assim por diante. Um exemplo disso é a palavra centro urbano. Se eu for escrever centro urbano em inglês americano, ela vai ser escrita de uma forma. Se eu for escrever centro urbano em um inglês britânico, ela vai ser escrita de outra forma. Agora, se vocês já têm um número de termos de busca que vocês consideram razoáveis para conhecer, para adentrar no campo de vocês, se vocês já deram uma investigada, uma mergulhada dentro do Google acadêmico e encontraram artigos, se apropriaram de palavras-chave, se apropriaram da terminologia utilizada no campo de vocês, nós podemos ir a uma base de dados e começar os procedimentos de busca dos artigos. Conforme nós já havíamos dito na videoaula anterior, nós vamos usar como exemplo, para uma busca sistemática de literatura, a base de dados Scopus. A base de dados Scopus é uma base excelente porque ela congrega tanto a literatura internacional, então quase todas as revistas que estão disponíveis na base Web of Science também estão disponíveis na base Scopus. Mas ela também congrega uma boa parte da literatura latino-americana. Então, da mesma forma, quase todas as revistas que estão disponibilizadas na base Cielo também estão disponibilizadas na base Scopus. Então, a Scopus ela é uma base abrangente que traz a literatura global e traz a literatura latino-americana, também em grande parte está em português e espanhol. Bom, vamos dar início então à nossa busca sistemática de artigos científicos usando a base de dados Scopus. Deixei o endereço da base Scopus aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a Scopus é uma base de dados que apresenta uma série de artigos pagos. Portanto, se você não realizar um login de acordo com a orientação da biblioteca da sua universidade, você pode não conseguir acessar esses artigos. Então, nós vamos começar aqui
Existem vários campos, várias possibilidades de iniciar uma busca. Por exemplo, vocês podem buscar determinado autor que vocês tenham interesse e realizar aí uma busca pelos artigos publicados deste autor nesta base. Mas como o nosso interesse é realizar revisão de literatura, nós vamos começar por temas de busca, tópicos. Bom, aqui o primeiro que é importante conhecer sobre a base Scopus, e que também pode funcionar em outros sistemas de busca, é o uso de condicionadores, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira procurar aqui um termo, como termo escala geográfica, e eu queira um termo que também apareça obrigatoriamente. Então, vou usar a palavra e, em inglês, and, e vou colocar aqui um outro termo, por exemplo, território. Se eu quero, por exemplo, usar uma palavra, vamos imaginar que eu pense que, puxa, pode ser território, mas também pode ser territorialidade, pode ser também territorialização. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu jogo com todas essas palavras? Vou tendo que colocar aqui. Bom, se for uma palavra só, eu posso usar este outro condicionante, que é o condicionante ou or, né? Então eu posso colocar aqui território ou territorialidade. Então aqui eu tenho já, eu quero que apareça escala geográfica e território ou territorialidade. Mas também tem territorialização, é uma palavra que tem um radical com diversos conceitos. Então eu posso apagar isso e em vez de escala território, eu posso simplesmente colocar aqui um asterisco. O que significa esse asterisco? Ele significa que daqui em diante, tanto faz. Se tiver território, vai aparecer. Se tiver territorialidade, vai aparecer. Se tiver territorialização, vai aparecer. Porque do asterisco em diante, ele está dizendo para o sistema que não importa. Pode ser qualquer coisa. Vamos fazer a mesma experiência com uma palavra em inglês, já que essa é uma base de dados que concentra muitos artigos em inglês. Vamos pensar na palavra globalização, que em inglês ela é escrita com Z nos Estados Unidos ou com S no inglês britânico. Então, como eu não sei se eu quero inglês britânico ou americano, eu também posso substituir por um asterisco, né? Então já pode-se ver aqui que eu inclusive já fiz uma busca com esta palavra. Bom, vamos dar início então ao nosso exemplo de uma busca de literatura, uma busca de artigos sobre determinado tema. Nós vamos usar aqui um tema que é comum, que é um tema que atravessa várias disciplinas das ciências sociais, que é o tema violência de gênero. Então aqui violência de gênero, nós queremos que apareça exatamente esse termo, então uma aspa, e vou escrever, então, em inglês, violência de gênero. Eu poderia colocar aqui um condicionante, eu poderia colocar aqui um e, por exemplo, espaço, né? Espaço ou geografia, né? Vou botar aqui um asterisco para que fique geografia ou geografias. Eu poderia realizar essa busca, seria uma busca razoável. Então, por quê? Porque eu sou da área de geografia, então quero saber quais são os artigos que trabalham com violência de gênero e espaço, né, ou alguma questão geográfica. Vou tirar esse C aqui, né, e esse I também. Né? Então, que poderia ser aqui geografia, geografias, né? Então, por isso do asterisco. Mas como a ideia é nós vermos como funciona esse sistema de busca, eu vou fazer a busca com apenas uma palavra, tá? Na verdade são duas palavras, mas apenas um termo de busca. Porque como ele está aqui entre aspas, ele vai buscar todos os descritores que apresentam gender violence, né? Então a violência de gênero. Fiz a busca. Vamos ver quantos artigos ele vai dar como resultado. 1362. Então, a não ser que eu tenha um tempo infinito, né, para ler os 1362 artigos, eu agora preciso partir para uma segunda etapa, que é realizar
o refinamento, a filtragem desses artigos. Eu vou dar início a essa filtragem pelo artifício mais óbvio, que é o idioma, porque o idioma vai definir se eu posso ou não ler o artigo. Se eu não leio determinados idiomas, vocês podem ver aqui nessa coluna idioma que existe artigos em inglês, né, a grande maioria, em espanhol, né, então bem menos já que em inglês, português, ainda menos, e depois francês, italiano, árabe, né, e diversos outros idiomas. Como eu não leio estes outros idiomas, eu vou marcá-los e vou excluí-los. Então, eu posso fazer dessa forma, excluindo, não alterou muito o meu número total, né? Então, um pouco mais de 30 ali, praticamente 30 artigos. E eu estou aqui com os idiomas que eu tenho domínio de leitura. Então, inglês, espanhol e português. Bom, feita a filtragem por idioma, que deve ser a primeira, eu filtro por tipo de documento. Então, por exemplo, nessa revisão me interessam apenas artigos científicos. Então, eu vou marcar o artigo e vou limitar a busca apenas a artigos científicos. Então, limitei. Então, desde o nosso resultado inicial, já diminuíram aqui pelo menos uns 300 artigos, que são de outros tipos de documento, né, como livros, capítulos de livro, e de outros idiomas que não são do nosso domínio. Bom, aqui eu tenho o tipo, né, que são os de livre acesso ou os que são pagos, né? Então, por enquanto eu vou deixar os dois aqui. Aqui eu tenho o ano que foi publicado. O ano ele vai ser muito importante se o seu tema é um tema muito recente, se o seu tema é um tema muito atual. Por exemplo, eu estou fazendo uma busca sobre tecnologias. Então, um artigo recente ele vai ser de fundamental importância. Imagina que, por exemplo, vamos dizer que eu seja um pesquisador sobre redes sociais. Então, o uso das redes sociais em 2008, 2009, ele é muito diferente do uso das redes sociais no ano 2020. Então, para eu conseguir recuperar um uso mais contemporâneo, eu vou marcar aqui só os últimos 6, 7 anos. Como o meu tema violência de gênero é um tema que já vem sendo estudado há bastante tempo, eu posso deixar aqui e pode ser que seja interessante ver um artigo mais antigo. Aqui nós temos os principais autores que publicam dentro desses temas, então é bem interessante a gente conhecer quem são esses autores, porque eles formam a nossa comunidade científica. Aqui eu tenho a área de estudo, então eu vou marcar ciências sociais, porque tem artigos de violência de gênero pelo lado da medicina, pelo lado das artes, e talvez não seja o meu foco. Então aqui eu vou marcar ciências sociais, porque já vai reduzir aqui para 650 artigos. Vamos limitar as ciências sociais. Então, conforme havia sinalizado já, 655 artigos. Só que 655 artigos ainda é demais. Eu não consigo ler 655 artigos. Seria ideal, seria muito interessante, mas eu não tenho tempo de fazer uma leitura tão extensa. Então eu vou colocar aqui, nesse campo de busca, uma palavra-chave, um termo de busca que se relacione um pouco mais com o meu objetivo, com a minha revisão. Por exemplo, vamos dizer que eu estou trabalhando com o tema violência de gênero, mas num contexto específico, no contexto da escola. Então, violência de gênero no contexto escolar. Então, eu coloco esta palavra-chave e filtro. E aqui sim eu consigo chegar num número de documentos já bem menor, que são 204 artigos científicos publicados em inglês, espanhol, português, né? Então, conforme a gente está vendo aqui dentro do nosso campo de busca, limitado, né, apenas aos artigos científicos publicados em revista e da área de ciências sociais. Bom, mas ainda assim é um número muito grande. Então aqui sim eu posso fazer um filtro por ano. Então vamos dizer que eu vou pegar apenas os artigos dos últimos 3 anos, a literatura mais contemporânea, em teoria mais atualizada, nem sempre, mas é um critério que eu estou usando. E aí eu vou
limitar a estes artigos. Limitei. César, já me perdi. Nossa, chegou a 47 documentos, mas já nem lembro mais o que foi feito. Essa busca está muito extensa, está muito cheia de detalhes. O que eu faço? Bom, aqui eu posso, novamente, eu posso dar uma olhada aqui nesta base aqui, superior, que existem todas as ações que eu tomei em relação a essa busca. Então, olha aqui a barra de busca e eu, inclusive, posso copiar essa barra de busca e, em outro momento, eu posso colar essa barra de busca no meu campo e voltar ao ponto onde eu parei. Então essa barra aqui, ela vai sendo mais ou menos o registro das ações que eu tomo durante a busca. Ela é bastante importante. Bom, cheguei a 47 documentos. Pode ser ainda um número extenso para alguns, mas lendo os resumos e os títulos, vocês ainda podem continuar excluindo. Então não é esse o número total de documentos que vocês vão analisar, mas é um bom ponto de partida. Por exemplo, eu posso colocar algum termo que eu não desejo trabalhar. Por exemplo, eu estou trabalhando com escola, mas eu não quero trabalhar com adultos, por exemplo, só com crianças. Então, eu posso inserir aqui o termo adulto e eu posso excluir este termo. Então, esse não é o número final, mas ele já é um número mais razoável para a gente trabalhar. Eu posso agora organizar estes resultados e, inclusive, continuar a minha seleção com base já no tipo de estudo que está sendo realizado. Então, por exemplo, eu posso aqui ordenar eles de acordo com diversos critérios. Por exemplo, a revista, o título aqui da fonte, que é a revista onde foi publicado. Por título, crescente ou decrescente do autor, do primeiro autor. Por relevância, ou seja, aquela busca que tem mais relação com os termos que eu usei. Por exemplo, se eu tenho um artigo que apresenta no seu título violência de gênero, escola ou escolar, isso vai aparecer já aqui na relevância como um dos artigos dentro das primeiras posições. Os que são mais citados e os que são mais recentes. Essa é a primeira classificação que aparece. Então a primeira é dos artigos mais recentes. Vamos mudar aqui, vamos colocar os artigos mais citados. Vamos ver. Então, os artigos mais citados dos últimos 3 anos sobre escola e violência de gênero, o mais citado é esse aqui, então, que tem 9 citações. Então, foi citado 9 vezes. Então, aqui a gente pode dar uma olhada no artigo e ler, por exemplo, o seu resumo. Então, aqui a gente pode ler o resumo. Aqui ele sempre marca as palavras, conforme a busca no Google também faz, ele marca as palavras que você está procurando, a palavra no seu campo de busca. Então aqui a gente vê o nome, o título do artigo, quem são os autores ou o autor, aqui o ano que ele foi publicado e aqui qual é a fonte, ou seja, a revista onde ele foi publicado e quantas vezes ele foi citado. Se eu faço o login no sistema e me cadastro no sistema da Scopus, eu consigo transformar essa minha lista numa lista de referências bibliográficas. Eu também consigo fazer o download de todos os artigos que foram aqui, que são resultantes da minha busca. Então eu posso selecionar, por exemplo, eu vou selecionar todos os artigos e eu vou exportar, por exemplo. Vou exportar. Aqui ele me dá uma série de formatos. Eu uso o software de gestão bibliográfica Mendeley, que mais adiante eu mostro, é um software gratuito, como utilizar este software. E eu vou exportar para o Mendeley. Então aqui, os dados dos seus 47 documentos foram exportados para o Mendeley. E aí aqui ele já está me indicando para que eu olhe lá no programa. Eu tenho todas as referências, as citações desses artigos já guardados no meu software Mendeley. Então, no momento que eu precisar citar qualquer um deles, eu já não preciso procurar, eu já não preciso fazer esta citação, eu posso usar automaticamente a referência que já está guardada no Mendeley. Se você usa o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox,
você também pode realizar o download automático desses artigos. Então, aqui clicando em download, dentro desses dois navegadores que eu citei, você consegue fazer automaticamente o download dos artigos, dos textos, né? Então, aqui eu também posso olhar os textos individualmente. Então, por exemplo, aqui, ó, ele me encaminha direto para a revista onde está o texto, porque eu quero, por exemplo, ver se esse texto é parte de um número especial, se esse texto ele vai me dar alguma informação a mais do que está na base de dados. Então também tem essa possibilidade. Então ele me leva aqui para a revista, ó. Então vocês podem ver a revista Violence Against Women, e aqui está o meu texto, né? Então ele tem aqui o nome do autor, as informações. E se eu estou logado no Scopus ainda, eu posso realizar o download do PDF. Então ele me permite aqui entrar no texto e aqui eu tenho o PDF do meu artigo. Agora que você já sabe como realizar uma busca em uma base de dados científica, você pode estar se perguntando: mas quantos artigos são necessários para eu realizar uma boa revisão de literatura? Na verdade, não há resposta para essa pergunta, mas nós podemos pensar que quanto mais artigos são analisados, maior a envergadura desta revisão de literatura. Portanto, se você está realizando uma tese de doutorado, é importante que você leia mais de 30, mais de 40 artigos sobre o mesmo tema. Se você está realizando, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, pode ser que 10 artigos sejam suficientes para que você tenha um panorama sobre esse campo de conhecimento. A videoaula de hoje fica por aqui, mas eu deixo o convite para que vocês assistam a nossa próxima aula, que será sobre uma ferramenta muito importante para os pesquisadores realizarem a revisão de literatura. Nós vamos falar sobre o software de gestão bibliográfica, especificamente sobre o software Mendeley. Então o convite está feito e até a próxima.